Vamos meditar na palavra do Senhor agora. Quero que você feche seus olhos, leve sua mente ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua unção nesse momento, nessa noite. Fala aos nossos corações agora, através da Sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Tributários é a nossa palavra dessa noite, tema da nossa palavra nessa noite. E por que tributários? Porque todos somos cidadãos e precisamos pagar impostos. Para viver em sociedade, temos que pagar impostos. Tributo é impostos. Só que, minha filha, chega a mesinha um pouquinho para cá para mim, por favor. Só que nas nossas relações humanas, muito obrigado, nós também temos tributos, só que com uma envergadura emocional. E ao longo da palavra nós vamos entender isso. Quero começar compartilhando uma história que aconteceu nos Estados Unidos em 1º de janeiro de 82. Kevin Tanner, um jovem de 17 anos, lá nos Estados Unidos com 16 anos dirige, né? 1º de janeiro de 82, segunda-feira, saiu do Réveillon, bêbado, pegou o carro para dirigir. Os amigos dele falaram, Tanner, não faz isso. Mas ele, como um jovem responsável, disse, não tem problema não, vou dirigir. Invadiu a contramão, bateu de frente com outro carro. Esse carro, dirigido por Susan Erson, uma jovem de 18 anos na época. Susan quebrou os braços, as pernas, o pescoço e o crânio, morreu na hora. Foram para o tribunal, Kevin foi julgado, recebeu a pena de 3 anos de cadeia e 1 ano de serviço comunitário. Os pais de Susan não aceitaram isso, entraram com recurso, ganharam em segunda instância, e um tribunal civil fez o julgamento novamente e impôs uma indenização de $1,5 milhão para Kevin pagar. Kevin não tinha condição de pagar, sua família também não. Inesperadamente, os pais de Susan, na sessão, depois de dada a sentença, se manifestaram e falaram, nós não queremos $1,5 milhão, nós abrimos mão da indenização e aceitamos uma indenização de $936, com uma condição, que toda segunda-feira, durante os próximos 18 anos, Kevin mande um cheque de $1 em nome de Susan Erson. E assim o juiz deu a sentença. Todas as segundas, ele tinha que mandar esse cheque para eles, nominal à menina. Os anos foram passando, Chegou um momento que Kevin não aguentava mais aquela tortura psicológica. E ele pediu aos advogados que procurassem os pais e fizessem uma outra proposta. Ele pagaria 1 ano a mais para que ele pudesse mandar todos os pagamentos de uma só vez para os pais da Susan. Eles disseram, nós não aceitamos, porque nós não queremos dinheiro, nós queremos a punição. Nós teremos que conviver o resto das nossas vidas com a dor de ter perdido a nossa filha. E nós queremos que o criminoso pague todas as semanas a lembrança do remorso de saber que ele assassinou uma pessoa. Eu pergunto, o que os pais de Susan ganharam com isso? Nada. Ou melhor, eles ganharam mais dor. Acrescentada a dor da perda da filha, eles ganharam a dor de alimentar o ódio do assassino das suas filhas, da sua filha. Eles impediram o Espírito Santo de curá-los, porque eles mantiveram, nutriram e sustentaram a lembrança da maior tragédia das suas vidas. Essa é a realidade das emoções sem Deus. Tributariamente, nós cobramos do nosso próximo pagamentos sobre as feridas que eles nos fazem. Isso é o que nós somos, isso é o que nós temos. Todos nós, sem Jesus, fazemos isso. Mas essas cobranças não nos acrescentam, só nos destroem.
Há pouco tempo atrás, eu estava assistindo um programa que gosto, chamado Aeroporto Área Restrita, e eu vi uma fiscal da aduaneira do aeroporto de São Paulo, dizendo uma frase: se você tem uma carga tributária alta, você precisa ter um controle de fronteira forte. Aquela frase me chamou a atenção. Nossa nação tem uma carga tributária alta, por isso existe muito contrabando na nossa terra. O que é contrabando? Mercadorias que entram sem pagamento de imposto. Por isso existe muita sonegação de imposto na nossa terra. Existem até os que se falam que quem paga imposto não consegue sobreviver no Brasil. Sonegar é uma máxima. Por quê? A carga tributária é alta. O que eu aprendo com isso? Que todos nós, como seres humanos e indivíduos, nós temos nossas cargas tributárias. Nós temos as nossas fronteiras. E a nossa carga tributária é alta, altíssima. O nosso leão, cobrador de impostos, parafraseando, é a nossa consciência. Quando a gente é ferido, a nossa consciência fica ali cobrando. Ainda que a gente fale, não tem nada a ver não, perdoei, mas se não perdoou através do Espírito Santo, lá dentro a consciência fica te cobrando, te cobrando, te cobrando. Você fica lembrando, aquilo fica martelando de você. Essa carga é alta, existe um cobrador incansável que se chama sua consciência, psicológico humano. Todos nós temos as nossas fronteiras. Te dou um exemplo da psique humana. Você fica desconfortável quando o elevador está cheio, você está parado aqui e a pessoa está parada assim? Você gosta? Mas não está encostando. Perto. A psicologia nos ensina, a neurociência, que existe uma fronteira aqui, 15 centímetros, invisível, ao redor do corpo de cada um. Qualquer pessoa, sem a sua permissão, claro aí que para os maridos e para as mulheres, a gente quer ser invadido o tempo todo, né? Fora isso, 15 centímetros, falei maridos e mulheres, hein, gente? Entendo. 15 centímetros, que chegar perto de você, se avançar essa fronteira, você se sente incomodado. Os mais fleumáticos, coléricos, melancólicos, eu acho que a fronteira deles deve ser 1 metro. Porque tem gente que você vê que o elevador está cheio, pode ir. Outro dia eu entrei no elevador, sou grande, sou espaçoso, sou sanguíneo, né? Aí tinha uma senhorinha no elevador, eu entrei. Todo ronei, voltando da academia, suado. Bom dia! A senhorinha foi encolhendo no canto assim, que eu achei que ele ia atravessar o espelho do elevador para o outro lado. Fronteira. Nós não gostamos de ser invadidos. Melhor, não gostamos de ser aproximados. O psicológico humano é assim, não tem jeito de fugir disso. Todos temos uma carga emocional. Todos temos esses tributos emocionais. Com um detalhe, raramente pagos. Seres humanos, nas suas relações humanas, raramente pagam seus impostos emocionais. Que impostos emocionais são esses? Carinho, respeito, educação, admiração, empatia, compreensão, autorização para que nos toquem e por aí vai. Raramente as nossas relações humanas pagam esses impostos. Quem gosta de ser maltratado por um vendedor na loja? Quem gosta de ser maltratado por um atendente no restaurante? Quem gosta de ser maltratado por um motorista no ônibus? Ou o motorista gosta de ser maltratado pelo passageiro? Ou o vendedor gosta de ser maltratado pelo cliente? Ou o garçom gosta de ser maltratado pelo cliente? Ou o pai gosta de ser maltratado pelo filho? Ou o filho gosta de ser maltratado pelo pai? Mas raramente isso acontece nas relações humanas. Raramente nós somos providos de respeito. É ou não é? Raramente nós somos providos de empatia. Raramente nós somos providos de admiração, valorização, reconhecimento pelo que nós falamos. Qual é a máxima que nós temos aí no mercado profissional? Você faz 99 coisas certas, ninguém reconhece. Quando você faz uma errada, todo mundo te cobra. Essas são as relações humanas. E quando esses impostos não são pagos, nós nos sentimos invadidos.
E essas invasões geram em nós ódio, sede de vingança. As contas estão em abertas. Quantos relacionamentos destruídos porque as contas estão em aberto, gente? Quantos casamentos destruídos porque as contas emocionais estão abertas? Porque o marido não paga a sua esposa a conta do respeito? A esposa não paga o seu marido a conta do respeito? O filho não paga para o pai a conta da obediência? O pai não paga para o filho a conta do amor? O chefe não paga para o funcionário a conta do respeito? O funcionário não paga para o chefe a conta do cumprimento das suas tarefas com responsabilidade? E por aí vai. A humanidade vive em guerra de ódio. A humanidade vive numa guerra ferrenha. Nós vemos aí pessoas que se odeiam por conta de nada. Quantos relacionamentos nós vimos destruídos aí na época da campanha eleitoral, gente? Quantos familiares pararam de se falar? Primos que cresceram juntos, fizeram xixi um no outro na hora de dormir no mesmo colchão na casa da avó? Não é assim que acontece. Dormiram no mesmo colchão na casa da avó, cresceram. Agora se odeiam, porque um votou no Lula, o outro votou no Bolsonaro. Quanto ódio por motivos que não vai mudar nada na vida, porque a humanidade vive em guerra. Na verdade, todas essas ofensas, brigas, discórdias, não são por causa da política. A política é só um bode expiatório. Isso é por causa da insatisfação existencial que tem um com o outro. Então acharam um motivo para manifestar. Porque a humanidade vive nessa guerra. Esses impostos sonegados nas relações humanas que geram angústia, tristeza, o ódio, tem uma moeda que o nosso psicológico exige para que se pague a conta. O nome dessa moeda é vingança. E para se satisfazer, nós acabamos procurando a vingança. Mas o desejo de vingança, ele anda na contramão do perdão. Nós queremos satisfazer as nossas insatisfações nos vingando. Foram o que os pais da Susan quiseram. Eles quiseram se vingar do Kevin, deixando ele viver remorso o resto da sua vida, porque eles viveram a perda. O que eles conseguiram? Se amarrar com o Kevin, casar com o Kevin, trazer o Kevin para dormir na sua casa, na sua cama, lembrando da sua dor, enquanto a podiam esquecer. Assim somos nós. O perdão libera cura. A vingança prende na dor e traz à vida aquilo que deveria estar morto. Pega meu celular aí para mim, por favor. O tablet está dando pau aqui. E trazem para a vida aquilo que deveria estar morto. E isso é o que a vingança faz com nós. Nós queremos viver, nós queremos ter paz, nós queremos ter liberdade, nós queremos ter um psicológico saudável e sarado, mas o desejo de vingança faz com que nós fiquemos ali o tempo todo, nos prendendo em algo que poderíamos ter deixado para lá, em algo que poderíamos ter soltado, em algo que poderíamos ter abandonado, ter esquecido. Então, humanamente falando, nós não conseguimos saciar a sede da nossa alma para nos livrar das angústias e das injúrias que vivemos. Muitos ainda trabalham com os chefes que os humilharam, mesmo depois de terem pedido conta e saído daquela empresa. Continuam lembrando daquela humilhação. Muitos ainda trabalham com o funcionário que roubaram, mesmo depois de ter demitido e ter mandado embora. Continuam lembrando do prejuízo que deu. Muitos ainda estão casados com os cônjuges que os traíram, mesmo depois de ter casado de novo. 18 anos no novo casamento, depois de ter sido traído pelo Zé das Couve. Ah, mas o Zé das Couve me traiu. Falta de respeito com o marido que está ali cuidando, fazendo tudo que pode, mas vive lembrando
maldito que traiu. Maldito é só um detalhe, né? Porque talvez converteu, deixou de ser maldito, virou bendito. Casou de novo com uma nova mulher boa, trabalhadeira, cuida da casa, cuida de você, te ajuda. Não, mas aquela me traiu, está casado com ela. Está trazendo ela para dormir na mesma cama. Deixa o passado ficar no passado. Deixa o ódio para trás. Deixa a dor ir embora. Para de receber o cheque toda segunda-feira para fazer ter remorso. Sabe como que o psicológico humano, sem Jesus, alcança paz com quem o feriu? Vendo sofrer pior do que te fez sofrer. Isso não cura, gente. Isso mata. Isso destrói. Muitos não desfrutam de uma vida sexual saudável dentro do seu casamento, porque estão presos lá atrás com quem o molestou. É preciso deixar para trás. É preciso apagar. É preciso avançar. É preciso transicionar. Então, se nós temos uma carga tributária alta, nós precisamos ter um controle de fronteira forte. O que é um controle de fronteira forte? Uma vez que nós já sabemos que a carga tributária são as moedas emocionais que a humanidade raramente tem condições de pagar. O controle de fronteira forte se chama uma moeda maior do que a vingança. E a moeda maior e mais poderosa que a vingança se chama perdão. Se você tem muito rancor no seu coração, o único jeito de ficar bem é aumentar o seu investimento no perdão. Perdoe mais, perdoe mais, perdoe mais. E quanto mais você perdoa, mais você se liberta. Quanto mais você retém o perdão, mais ódio você fica. Por que vocês acham que acontece assassinato no trânsito por motivos sem noção? Ah, o cara me fechou. Aí o outro vai lá, está armado, dá um tiro nele. Já ouviu falar de uma notícia assim? Eu já ouvi várias. Terríveis, tenebrosas. Porque esse rancoroso está com a dívida tão alta da vingança dentro da alma dele, está sustentando tanto isso, que qualquer coisa faz ele virar um monstro. Você quer saber o peso das atitudes impensadas na sociedade? Vai na cadeia. Você vai encontrar centenas de pessoas presas, 30 anos, por 30 segundos de ira. Matou, porque me desrespeitou, me invadiu, peguei, aqui no interior do Espírito Santo, outro dia nós vimos uma notícia dessa, de um homem que pegou uma enxada e matou a esposa, matou a filha da esposa que era enxada dele. Vocês lembram dessa notícia? No norte do Espírito Santo? E quem era esse cara? Um trabalhador da roça, não era criminoso, não. Vai ficar preso, talvez o resto da vida. O que será que motivou esse homem a ter esse ataque de ira? Não sabemos. Mas sabemos de uma coisa, estava cheio de rancor. Quem está entendendo, diga amém. Esse amém pode ser mais forte? Amém. Perdão é a chave que abre as celas do ódio e do rancor e da sede de vingança. O perdão é essa chave. O que é rancor, gente? É um sentimento de profunda aversão provocado por experiências vividas no passado. Forte ressentimento, ódio profundo, guardado, não expresso. Às vezes por falta de oportunidade e condições, mas está lá guardado. Dentro do rancor está o ódio e o ressentimento. O ressentimento, o ódio é tudo de ruim. O ressentimento é sentir de novo. É ficar sentindo de novo, sentindo de novo, sentindo de novo. Ressentimento é o combustível que mantém aceso. Preste atenção nisso. O ressentimento é o combustível que mantém aceso o fogo da amargura. Para que um fogo fique aceso, não tem que ter combustível? Lenha, papel, palha, gasolina, alguma coisa. Acabou o combustível do fogo, o que acaba? O fogo.
Então você tem que acabar, é o combustível do fogo da amargura na sua alma. Eu tenho que acabar com o combustível do fogo da amargura na minha alma. Tirando a força do tributo. A força do tributo é a vingança. E o que tira a força da vingança é o perdão. Quando eu elimino isso da minha alma, eu vou eliminar toda essa coisa ruim de dentro de mim. Entenda, quando eu falo isso, eu não estou desfazendo da sua dor. Com todo respeito à sua dor. Você só pode vir livre dela se você liberar quem te causou ela. Não adianta ficar querendo punir quem te causou ela, só vai aumentar a sua dor. E você pode viver livre dessa dor. Você tem que deixá-la embora. Eu dei um exemplo, e um exemplo verídico, se você jogar no Google, caso Kevin Tanner e Susan Erson, 1982, você vai achar essa história. Não sei se vai achar em português, mas você vai achar lá, é um caso verídico. Então os pais dela prenderam a dor neles mesmos. Então não tenha dó de você pelas dores que você passou. Ataque essa dor com a força do amor. Ataque essa dor com a força do perdão. O maior beneficiado com o perdão é quem perdoa, do que quem é perdoado. Porque talvez quem é perdoado está lançando tantas sementes assim, que vai continuar se afundando. Mas esse afundar dele não vai melhorar em nada a sua vida. Quando se perdoa, às vezes a gente vê o nosso agressor e ajuda ele. Eu tive uma experiência, quero abrir um parênteses, foi linda nesse quesito. Eu trabalhava em uma empresa com um grande amigo, que no momento de raiva me falou algo muito duro. Eu era gerente comercial, ele era diretor, era meu amigo, já tínhamos trabalhado junto em outras empresas. E eu falei com ele, o plano comercial não está bom, porque ele, como diretor, não queria abrir muitas parcelas para os clientes. E ele estava com raiva, porque a gente não estava vendendo, ele estava me pressionando, eu era gerente comercial, eu falei, nós temos que flexibilizar, nós não somos uma Coca-Cola. Eu acho que isso disparou um gatilho emocional nele. Ele virou para mim, não sou uma Coca-Cola, tudo bem, mas a porta da rua é a serventia da casa, some daqui, Rony. Aí eu, com os meus 1,96 m, falei, me segura, Jesus. Ele era baixinho, sou funcionário, me segura, Jesus. Fui para minha sala, peguei o telefone, liguei para um amigo, falei, cara, preciso de arrumar um emprego. Ele arrumou um emprego para mim. 3 dias depois eu cheguei para ele e falei, estou saindo da empresa, tal, arrumei outro emprego. Ele estava esquentado, eu estava esquentado, eu arrumei outro emprego. Aquilo ali serviu para virar uma inimizade. Ficou com muita raiva, ele não conseguiu me perdoar por ter saído da empresa dele. E eu saí. Aí eu lutei dentro de mim, perdoei ele, liguei para ele. Estou dando de bonzão não, mas foi essa experiência que eu vivi. E ele continuou ressentido comigo. Acabou uma amizade de 15 anos. Um belo dia, eu no escritório recebo uma ligação do ex-sócio dele. Ele era dono, eu era funcionário. Recebo a ligação do ex-sócio dele, me fazendo uma proposta para voltar para a empresa. Eu disse, pagando bem que mal tem. Voltei. Só que quando eu cheguei na empresa, a empresa não existia mais, tinha acabado, tinha quebrado. Aí o cara me ofereceu para ser o diretor. Gente, eu fui sentar na mesa do meu amigo. Para mim ele ainda era amigo. Hoje está tudo resolvido, graças a Deus. Sentar na mesa dele, fazer o trabalho dele, como diretor. Mas como ele era o antigo diretor, e a empresa faliu, ficou um monte de problema no CPF dele. E aquele outro cara estava querendo resolver os problemas da empresa, mas tinha que fazer a empresa girar para levantar capital para resolver. O capital veio, Deus abençoou a gestão, e aí, quem que teve que procurar ele para resolver os problemas? Eu. Mas eu já tinha perdoado. E ele estava numa situação muito difícil. E eu procurei ele, e fomos pagando as dívidas, fomos pagando, e resolveu todo o problema no CPF dele. Problema com a Receita Federal, problema com um monte de coisa. Então, quando você perdoa e libera, talvez Deus possa te usar como instrumento para abençoar o seu próprio agressor. Sabe qual é o nome disso? Misericórdia. Mas o mais bonito disso é se sentir livre da dor
é olhar nos olhos do passado e falar, nananina não, você não me prende aí, já saí. Não preciso ver a tragédia de ninguém. Posso subir para o céu feliz. Só vai subir para o céu um povo de alma limpa. Só vai subir para o céu um povo que tiver capacidade de falar, Satanás, você vacilou, cara, por isso que você não está no céu mais. Não, eu te odeio, porque o ódio saiu do coração. Tudo bem, o diabo vai ficar no inferno, que é o lugar dele. Mas nós não vamos levar o ódio dele para o céu. Tem uns crentes que brincam assim, né? Quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão. Vou pegar Eva. Até vi um vídeo no Instagram outro dia daquela cena do Rocky Balboa correndo, uma multidão correndo atrás dele, né? Eu falei, filme novo do Rocky Balboa? Aí a legenda, os crentes correndo atrás de Adão no céu. Eu digo, não, crente que tiver ódio de Adão não vai estar no céu. Se você está entendendo, aplauda o Senhor Jesus. Escute essas frases. Não podemos desfazer os pecados, só perdoar. Perdoar é dar paz a si mesmo. Perdoar é dar paz a si mesmo. Errar é humano, perdoar é divino. Só de ler e ouvir essas frases, temos paz com relação às nossas angústias, não temos? Por que temos paz em relação às nossas angústias só de ouvir essas frases? Porque elas indicam o único caminho para a quitação dos nossos impostos emocionais não pagos pelo próximo, que a nossa consciência insiste em nos cobrar. A humanidade, como eu disse, vive em uma guerra movida pelo ódio e pelo rancor. Mas aqueles que aprendem a perdoar encontram paz em meio à guerra. Existe uma história da Segunda Guerra Mundial muito interessante. Estava um soldado oriental dentro de uma cratera de morteiro. E veio um soldado europeu passando ali e viu aquele homem sangrando dentro da cratera daquele morteiro que fora julgado pelo seu exército. O morteiro foi julgado, a bomba foi julgada pelo seu exército. Quando ele viu aquele soldado inimigo dentro da cratera, ele desceu lá, tirou a sua bandana, limpou o sangue do cara, e o soldado inimigo olhando para ele, porque achou que iria morrer naquele momento. Mas ele colocou água na boca dele, colocou a mão debaixo do pescoço dele, e começou a levantar. E o soldado inimigo, já abatido, percebeu que ele não ia morrer, mas que ele estava sendo salvo pelo seu inimigo. E aquele soldado alemão, cuidando daquele oriental, tirou uma foto da sua família do seu bolso. Estendeu para ele. Não sabia falar a língua, mas ali estava a esposa e os 3 filhos. O soldado oriental tirou do bolso da sua gandola uma foto da sua família. Estava ali sua esposa e 3 meninos. E ali eles se identificaram, sabe como? Participantes de uma mesma família chamada humanidade. Essa guerra não é nossa culpa. Nós estamos nos matando pelo um ódio que nós não precisamos ter. E ali, através do olhar, 2 inimigos encontraram paz em meio à guerra, porque se perdoaram mutuamente. A guerra continuou, mas eles encontraram paz em meio à guerra. Esse é o poder do perdão, gente. O mundo está em guerra, as pessoas estão em guerra, as Rússias estão invadindo as Ucrânias, estão xingamentos e ódio por todo lado, essa é a realidade do mundo, mas nós podemos viver uma realidade de um outro mundo, que é a realidade do céu, aqui na terra. A gente pode viver o amor de Deus, a gente pode ministrar amor àquele que nos odeia, a gente pode falar de paz em meio à guerra, a gente pode ser livre dos nossos agressores que estão aí, de dentes cerridos, prontos a nos morder. Mas o que está dentro de você, não seja um tributário, seja um tribuno. O tributário é aquele que é obrigado a pagar. O tribuno é aquele que está acima do pagamento. Quando Jesus estava lá na Galileia, e Pedro chegou para ele e falou, os cobradores de impostos estão aí, mestre. Jesus disse para ele, vai lá no mar, pega o peixe. O primeiro,
e tira a moeda da boca dele. Paga o imposto por ti e por mim. Jesus não tinha o dinheiro naquela hora. Ele fez o dinheiro aparecer de onde não tinha, porque ele está acima do dinheiro ou da falta dele. Esse é o sentimento cristão. Isso define cristianismo, encontrar paz em meio a essa guerra. Eu disse que a chave que abre a porta da cadeia do ódio, do rancor e da sede de vingança chama-se perdão. Quem fez a chave? Deus. E Ele colocou ela na minha e na sua mão. Mateus capítulo 6, versículos 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Receber o perdão de Deus é o reflexo da nossa atitude de perdoar. Sabia que, aos olhos de Deus falando, você não precisa ficar muito pedindo a Deus perdão pelos seus pecados? Entenda o que eu estou te falando. A sua atitude de perdoar o seu próximo é o seu pedido de perdão pelos seus pecados. Porque rancorosos podem arrancar a carne dos seus joelhos, falando: me perdoa, Deus. O que libera o perdão sobre a sua vida e a minha vida é a minha capacidade de perdoar quem me ofende. Olhando por essa ótica, a inteligência espiritual diz: ei, é lucro ser ofendido, porque cada ofensa é uma oportunidade de manifestar que sou digno do perdão, quando perdoa o meu ofensor. Ele colocou a chave na sua mão. Você está me entendendo isso, gente? É como diz minha oferta: não precisa ficar pedindo a Deus para prosperar, não. Seja fiel. Essa é a oração da prosperidade. E repreender o devorador. Atitudes falam mais que palavras. Jesus deixou claro isso. Por isso Satanás trabalha tanto para prender todo o ser humano no rancor. Se eu falasse aqui, levanta a mão quem lembra agora de alguma ofensa que ainda te dói, todos levantariam a mão. Seja uma ofensa idiota, como uma que eu sofri ontem. Fui estacionar o carro, vim bonitinho, falei: vou fazer baliza. Parei, estava voltando, veio um abençoado num mop pequenininho, entrou na vaga. Aí eu acabei de dar ré, desvirei o carro, baixei o vidro, olhei para ele assim: eu não estava com ódio não, eu só ia falar assim: poxa cara, você fez isso. Era isso que eu ia falar de coração. Eu acho que minha cara estava tão boa, que quando eu baixei o vidro, ele falou: senhor amigão, eu vou entrar no prédio aqui, vou ficar 5 minutos e saio. Mas ele já tinha pego a vaga, lugar que não tem vaga. Falei igual o pastor Everton: dá nada não. Virei o carro, fui lá, parei, arrumei uma vaga, arrumei lá e resolvi o meu problema. Mas foi uma ofensa. Meu coração estava em paz. Mas se meu coração não estivesse em paz, eu poderia ter pecado naquela hora. Poderia ou não poderia? Filho de Belial, palavrão de crente, né? Lázaro, que acabaste de sair da sepultura, roubastes a vaga que era minha. Não acontece assim no trânsito, gente? Me segura, Jesus. Nós temos que ter a alma livre do rancor. Então entenda, por maior que seja a sua dor no passado, o Espírito Santo é competente para te curar. Mas você é capaz de soltar? Você é capaz de deixar embora? Sem ser aquele embora assim: vai dar 3 passos e vai cair morto. Olha lá, caiu. Estou justificado. Sem ser esse largar. Deixa embora quem te roubou,
quem te deu um golpe, quem te humilhou, quem mentiu ao seu respeito, quem te atacou. Esse que vos fala já sofreu algumas injustiças na vida. Mentiram ao meu respeito, me chamaram daquilo que eu nunca fui, me roubaram financeiramente. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, posso te falar, de coração, já perdoei todos. Já pude olhar no rosto de quem me feriu e falar com ele: eu quero que você seja abençoado. Ano passado, eu contei no Imersão, vocês lembram? Vocês lembram? Uma pessoa veio desesperada me pedir R$1.500 emprestado. Não tinha não. Tirei de uma coisa, me compadeci, emprestei, tomei um golpe. Sumiu. Lá na Imersão eu falei assim: eu estou ofertando isso na vida dessa pessoa diante do mover que estavam lá. Fiquei em paz, livre. Não vi não, mas posso ver na rua que sou capaz de abraçar. Para de dormir com quem te ofendeu. Para de ficar agarrado com o defunto, carregar defunto nas costas, está fedendo, mas eu não largo enquanto eu não ver pagar. Deixa para lá. Jesus pagou a sua conta. Isso tem que te bastar. Se você está entendendo, aplausos ao Senhor Jesus. Eu disse que receber o perdão de Deus é reflexo da nossa atitude de perdoar. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito Santo. Essa versão diz contemplando. A minha versão diz: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Contemplar é ver, não é? Não é? Contemplar. Eis que contemplo a mulher mais linda de todo mundo. Vejo. Refletir é transmitir algo. Por que uma versão diz refletindo e outra contemplando? Parece uma incongruência, mas não é. É porque o termo do grego para contemplar e refletir é o mesmo. É katotrizo. Obrigado, produção. Vamos arrumar o ponto, hein? Katotrizo. O que significa katotrizo? Aquilo que eu vejo, eu transmito. Aquilo que eu vejo, eu transmito. É impossível servir a um Deus de amor e viver uma realidade de rancor e ódio. Espelho, historicamente, é um instrumento que salva vidas, né? O código Morse de salvamento é 3 reflexos rápidos e 3 reflexos longos. Quando você vê 3 reflexos rápidos, vira na luz, depois vira na luz e fica, vira na luz e fica, vira na luz e fica, vira na luz, vira na luz, vira na luz. É o código Morse para a salvação de reflexo. Significa ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. Os navegantes no oceano, quando estão passando perto das ilhas, eles ficam olhando na torre do navio para as ilhas. Se eles veem um código Morse, tem alguém perdido lá, tem um náufrago lá. Eles vão lá resgatar aquela pessoa. Agora imagina se o espelho vira e fala assim: eu não vou refletir não. Eu quero a luz só para mim. Eu não vou transmitir para o outro, não. Quem vai ser salvo pelo código do reflexo? Eu e você fomos chamados, não para refletir a nossa vida, mas para refletir a vida de Cristo. A nossa vida não tem o capital do perdão, mas a vida de Cristo tem. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu solto. Eu não quero os cheques predatados. Toda segunda-feira eu quero esquecer a morte da minha filha. A minha filha não, mas a morte dela sim. Sabe por quê? Existe um lugar que as pessoas que amamos podem viver para sempre, dentro do nosso coração. Com as lembranças boas. Mas a lembrança dos pais da Susan não eram as lembranças
da menina que aprendeu a andar, da menina que foi para a escola. Não, foram as lembranças que eles queriam ter, eram as lembranças da menina que foi assassinada por um jovem irresponsável e bêbado. Eles poderiam ter liberado isso da alma deles. Hoje você pode liberar os seus agressores da sua alma, se você decidir, catotrizo, refletir a glória de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sazonalidade, reflexo. Eu quero concluir com uma história, a história de Daniel, não Daniel da Bíblia, mas de um jovem empresário lá de São Paulo. Daniel queria comprar um galpão para sua empresa. Ele não tinha verba para isso. Estava em pleno investimento, estava acreditando no negócio, o dinheiro estava entrando. Ele falou: se eu comprar um galpão, vou expandir, vou arrebentar. Um dia, conversando com seu irmão, falou do seu sonho, o irmão dele, mais velho, falou com ele: cara, eu também tenho minha empresa, eu tenho minha renda, vamos juntar a renda, vamos lá no Itaú e vamos pedir um financiamento. Beleza, juntaram a renda, foram no Itaú pedindo financiamento. O banco liberou o financiamento. Data de pegar o dinheiro. Ele foi lá, feliz da vida. Daniel chegou lá na agência, o gerente falou com ele: Daniel, seu irmão passou aqui em meia hora, pegou o dinheiro, quitou o financiamento da casa dele, foi embora. Eu até achei estranho, porque eu sabia que vocês queriam pro galpão, mas como ele estava com o nome no contrato, qualquer um dos dois eu tinha que entregar o dinheiro. Veio o ódio no Daniel. O Daniel foi na casa do irmão dele, meteu o pé na porta. O irmão dele veio atender com a menina, a sobrinha do Daniel no colo, estrategicamente. Essa história é verídica. Daniel virou para ele e falou: se você não tivesse com ela no braço, eu ia te matar, te arrebentar agora. Nunca imaginaria que você me daria um golpe desse, mas eu nunca mais quero te ver. Virou as costas e foi embora. Os anos passaram. Daniel aceitou Jesus como seu Salvador, aprendeu a lição do perdão, mas não conseguia perdoar o irmão. Não conseguia. Ele disse que um dia estava andando numa avenida, viu o irmão de longe, veio aquele sentimento de ódio e de amor. Porque a gente ama irmão, né? A gente cresce junto. Ainda que eles matam a gente de raiva, a gente continua amando eles. É irmão, cresceu junto. Daniel: vou pro lado, não vou, vou pro lado, não vou. Vou. Aí diz que o ódio veio, correu atrás do irmão, que era mais velho, não conseguiu correr muito, ele pegou. Quando ele pegou, que ele puxou, ele olhou no rosto do irmão, ele falou que estava a cara do meu pai. O cara parece com meu pai. E ele disse que o pai já tinha morrido, veio aquele sentimento no coração, o coração quebrantou, a mão já estava fechada, o irmão olhando para ele. Ele abriu a mão, abaixou a mão, deixou aquele vômito sair e gritou: eu te perdoo. O povo ao redor olhando, agarrou o irmão e começaram a chorar. O povo, sabe por quê? O mundo de ódio se dobra diante a uma atitude de amor. O ódio não resiste ao amor, as trevas não resistem à luz. Por isso Jesus morreu e não matou. O rosto do Pai na face do irmão. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus te ama. Jesus te ama e ama aquele que te ofendeu. Deus gosta de quem você não gosta. E você pode transformar todas essas trevas em luz. A gente costuma dizer que Deus transforma a maldição em bênção, não costuma? Ele te deu esse poder através do perdão, de transformar a maldição em bênção. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu ministro sobre a sua vida. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Worship, se quiser vir, assumir a posição. Eu ministro sobre a sua vida nesse momento. Preste muita atenção nisso que eu vou falar. Deixa só o teclado por enquanto. A capacidade de perdoar, que vem à sua mente agora. E se você tiver vontade de chorar, não retenha. Se você tiver vontade de gritar, grite. Você está na casa do Pai. Você está num lugar para ser curado. Você está no hospital da alma e do espírito.
Eu ministro sobre a sua vida agora, que esse valor que a humanidade não tem, mas que o céu tem, se estabeleça sobre você. E que você seja capaz de perdoar quem te ofendeu e deixar lá no passado a sua dor e avançar para a liberdade em Cristo. Sinta essa capacidade agora. Sinta esse poder agora que vem do céu. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora daqui a pouco, para alcançar perdão dos nossos pecados. Mas como alcançá-lo se não somos capazes de liberá-lo? E que você alcance essa capacidade agora. Mas eu ministro sobre a sua vida também, escute isso com muita atenção, a capacidade de perdoar Deus. Como, Ronei? Quando Ele não te respondeu, diante de uma enfermidade que não foi curada, quando você tanto precisava, você pediu, Deus me cura, e Ele não te curou. Talvez um rancor a Deus apareceu aí, mas você nunca vai assumir isso diante dos outros. Mas talvez você pode estar ressentido com Deus. Diante de uma dívida, você tanto clamou, Deus não deixa perder o carro, Deus não deixa perder o apartamento, Deus não deixa perder o plano de saúde, Deus não deixa perder o emprego, e perdeu. E os seus pedaços continuaram como um religioso, ressentindo com Deus. Diante de um conflito familiar não resolvido, Senhor, me ajuda a perdoar. Não conseguiu. Reteve e colocou na conta de Deus. Aquela situação não mudou, ou aquela pessoa não foi curada. Diante das orações pelo filho, Deus, que ele se converta, mas ele não se converteu. Ele se afundou nas drogas, ele contraiu AIDS, ele se arrebentou na vida, e você tanto orou para que não acontecesse e aconteceu. E você se ressentiu com Deus. Diante da oração pelo amigo, que você falou, Deus não deixa se desviar, e ele se desviou, e ele foi embora. Talvez ele até morreu. E você tanto orou. Diante da insuportável dor que você sentiu no velório de alguém que você tanto amava, e orou para que não morresse, e morreu. Tantas situações que aqui deste lado do sol, na terra, a gente não compreende. Eu ministro sobre sua vida que você alcance a capacidade de perdoar Deus, como você perdoa as pessoas. Sempre existirão situações aqui que não entenderemos, e que nesses momentos nos fazem ficar vítimas do rancor e do ódio. Que o Espírito Santo nos cure agora, nos dando sempre a certeza de que só na eternidade entenderemos. Mas enquanto estamos aqui, sigamos em paz no meio dessa guerra. E que se cumpra nessa vida a palavra que nos diz. Porque agora vemos como por espelho em enigma. É só o que a gente vê, embaçado, sem definir direito. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 12 e 13. Seja invadido por essa graça. Seja invadido. Pode ficar sentado como você está. Ricantoria labaxa, rianda labaxa,